Vamos falar um pouco hoje sobre a biomecânica da postura corporal. Na aula a gente vai estar tratando principalmente sobre os aspectos da evolução humana quanto à postura bípede, né? A relação entre a postura corporal e o centro de gravidade e algumas técnicas e formas de fazer análise da postura corporal. Além do conteúdo expositivo, a gente tem um material que é para fazer análise pessoal, né, da postura corporal, onde vocês vão poder fazer registros fotográficos e análise da sua própria postura. Então, em relação aos aspectos da evolução humana, a gente tem no slide 3 uma figura que ilustra o processo de evolução humana e tem uma característica muito relevante, né? Que é a mudança da postura. A gente vê que durante o processo de evolução humana, uma das principais características é a posição bípede do ser humano. Quando a gente vê agora na atualidade, os comportamentos eles têm modificado alguns aspectos da evolução humana, né? Algumas figuras já com o objetivo mais cômico, né, e ilustrativo desse panorama atual de mudança de comportamento mostram, fazem uma analogia, né, da posição bípede para a posição sentada, como se o ser humano hoje ele ocupa a maior parte do seu dia com atividades sedentárias. E associada a esse sedentarismo, a gente também tem visto a mudança de hábitos alimentares e essa alta ingestão calórica e baixo gasto energético tem levado ao ganho de peso. Então, são alguns elementos que podem estar influenciando muito no comportamento do ser humano e que afetam diretamente a nossa postura corporal. Mas o que seria postura corporal? Que definição a gente pode trazer sobre esse termo? O termo postura a gente já associa a vários outros conteúdos, não necessariamente a postura corporal, né? A gente pode comumente utilizar numa frase que você precisa ter postura ou compostura, né? Então a postura está associada a uma posição, né? E essa posição, dentro da postura, é uma posição que satisfaça algumas especificações. Se a gente pensar na postura do nosso corpo, seriam algumas especificações estéticas ou mecânicas. A postura, ela expressa um equilíbrio, ao menos ela tenta buscar esse equilíbrio. E quando a gente pensa na postura ereta, por exemplo, do corpo humano, do ser humano, a gente busca esse equilíbrio através das nossas estruturas, ossos, músculos, articulações. Mas quando a gente fala do termo postura de modo geral, ele pode estar associado a valores, a sentimentos, né? E a outros elementos relacionados à condição humana. A postura ideal, a postura corporal ideal, seria aquela quando as forças que sustentam, né, e conduzem o nosso corpo, elas conseguem não exercer muitas sobrecargas. Ou seja, você consegue manter a postura sem gerar sobrecargas no corpo humano, com o máximo de eficiência e o mínimo de esforço. Essa seria a postura ideal. E a postura correta, ela vai ajudar no menor gasto de energia, para ter um máximo de eficiência do nosso corpo. Então, quando a gente acostuma o nosso corpo a manter uma postura inadequada, isso é muito comum na atualidade, por conta até das posições, né? O tempo de tela, os comportamentos sedentários, isso tem feito com que aumente até o número de problemas posturais. Essa postura incorreta, ela acaba gerando sobrecargas e um desequilíbrio na forma de sustentar essas sobrecargas, né? E isso pode associar a algum problema postural futuro. A referência que a gente tem para a manutenção da postura é o centro de gravidade. O centro de gravidade, né, para que o corpo ele se mantenha na postura, ele precisa de uma ação, que é da força antigravitacional exercida no nosso músculo. Quando a gente mantém a postura, uma determinada postura corporal, o centro de gravidade ele vai ajudar você a sustentar essa postura a partir de uma força antigravitacional. E a gente tem que lembrar sempre, tratou-se de força se refere aos músculos. Então, os músculos eles vão nos ajudar a estabilizar a postura. E a resultante entre essas forças opostas
dependendo da posição que independente da posição que a gente se encontra, a resultante dessas forças opostas é o que a gente chama de centro, o centro de gravidade corporal, né? Seja executando o movimento, seja na posição ereta, a gente sempre vai ter como referência um centro de gravidade em que essas duas forças, elas se encontram, ou até mesmo, né, se anulam. Uma força, ela vai ser equivalente à outra no centro. A posição do centro de gravidade, ela vai depender da posição em que a gente está executando, né, o movimento, a posição em que o nosso corpo se encontra para a execução do movimento. Então, ela pode se deslocar, mas possivelmente a postura do centro de gravidade, ela vai estar próxima da região do tronco. O nosso centro de gravidade na postura ereta é na região ventral, mas dependendo do movimento que a gente vai fazer e da posição que o corpo se encontra, essa postura ela pode se deslocar, mas fica próxima da região do tronco. Uma postura padrão, ela tem um exemplo de alinhamento de referência. Esse alinhamento de referência é considerado como uma linha do centro de gravidade do nosso corpo. E essa linha, ela tem algumas referências anatômicas. O centro de gravidade do nosso corpo, ele vai nos ajudar a dividir o corpo em duas partes. Se a gente observar o corpo no plano frontal, a gente vai ter ali a porção superior e inferior. E no centro, a gente tem o centro de gravidade. O centro de gravidade, se a gente for ver no plano sagital, ele tem algumas referências anatômicas, né? Na análise do perfil, o centro de gravidade ele pode estar representado numa linha vertical que passa pelo osso mastoide, que é imediatamente atrás da nossa orelha. Se você colocar a sua mão agora próximo da sua orelha, na parte de trás, e você abrir e fechar a boca, você vai identificar o osso mastoide. E também pelo tornozelo. Então, seria o alinhamento dessa região, atrás da orelha e o tornozelo, na análise do plano sagital. Algumas posturas inadequadas, elas podem deslocar o centro de gravidade. E aí vai gerar uma sobrecarga em algumas partes do nosso corpo. Se você observar a figura do slide 11, vocês vão identificar ali um alinhamento na primeira imagem, né, à esquerda, um alinhamento da postura corporal corretamente, onde toda a sobrecarga, né, a força, ela está sendo estabilizada, alinhada em todo o tronco, mas também a gente tem exemplos de posturas inadequadas, onde a gente acaba sobrecarregando, ou seja, a força gravitacional ela vai estar sendo aplicada diretamente em alguns pontos específicos. Os problemas de postura mais comuns são as dores nas costas, principalmente na região torácica, cervical, né? E também na região lombar. Na região torácica, e lombar, a gente tem a presença de hérnias de disco, que seria um processo inflamatório provocado pela compressão, né, dos discos vertebrados. E esses problemas normalmente ocasionam muita dor e desconforto para o sujeito. A postura estática, ela é definida como a postura do nosso corpo em pé e parado. Mas a manutenção do equilíbrio nessa postura, né, ereta, ela depende da atuação da musculatura corporal. A gente tem grupos musculares que estão associados à musculatura estática, de manutenção da postura ereta. Então, a gente tem ali no slide 13 a lista dos principais grupos musculares, tanto da região do tronco como dos membros, que ajudam na manutenção da postura ereta. Essa musculatura, ela é importante ser fortalecida para que a gente tenha uma maior sustentação na execução das atividades diárias e a manutenção da postura, e evitar dores, desconfortos e desvios musculares ou instabilidades durante a execução do movimento. Porque uma das ações que mais provoca instabilidade na postura é a movimentação corporal. E as práticas de atividade física, elas estão diretamente associadas à saída dessa instabilidade, né? Você tira o seu corpo de uma estabilidade
estática, da posição ereta comum, e o coloca em outras posições para que ele se mantenha em equilíbrio. Só que para o seu corpo se manter em equilíbrio, tanto na postura estática como em outras posições que são mais desafiadoras, há necessidade de você ter essa região, né, fortalecida, a região do tronco, a região das costas e principalmente essa musculatura que está associada ao grupo de musculatura estática. O tronco, ele seria a região do nosso corpo que faz a compensação estática, né? De todas as partes do nosso corpo, o centro de gravidade ele está no tronco e é ali onde faz a compensação para estabilização dos movimentos. A gente tem, né, uma porção superior de segmento corporal que é ligada, né, ao tronco pela cintura escapular. Essa porção superior a gente chama de sistema global descendente, que são o pescoço, cabeça e tronco. E temos também uma região inferior, que liga-se ao tronco a partir da cintura pélvica. E essa região a gente chama de sistema global ascendente, que seria os membros inferiores em direção ao tronco. Numa postura normal, a gente tem algumas referências para alinhamento da postura. No slide 15, a gente tem uma figura que demonstra, né, esse alinhamento. Você consegue observar aqui algumas linhas imaginárias que estão passando e demarcando alguns pontos anatômicos, né? E a gente vai falar agora sobre eles. A primeira coisa, né? Nessa ilustração a gente tem uma figura que é a posição ereta, uma pessoa, né, no plano sagital ou de perfil, na posição ereta, e também a gente tem um quadradinho ali onde tem a posição dos pés. Vamos falar primeiro desse quadradinho. Esse quadradinho é chamado de quadrilátero de sustentação dos pés. É muito comum na prática de exercício físico a gente ouvir as pessoas falando sobre a manutenção da postura ereta e a estabilização, né, dessa postura com os pés na largura do quadril. Vai executar um movimento, deixa os joelhos semiflexionados e os pés na largura do quadril. É muito comum utilizar essas referências. Os pés na largura do quadril, ele formaria esse quadrilátero alinhado, né, de sustentação do corpo. Mas alguns desvios posturais e hábitos, né, alguns hábitos posturais, que ainda não se tornaram desvios, mas podem gerar futuramente, eles podem fazer com que esse quadrilátero ele não seja equidistante, que os pés eles estejam posicionados mais para fora do que a postura normal ou mais para dentro, né? E isso pode ser relacionado a problemas posturais tanto na região dos pés como dos joelhos, né? Dos membros inferiores. Bom, então o primeiro quadradinho a gente já explicou aqui que se trata sobre o quadrilátero de sustentação dos pés. E a partir dele a gente consegue observar alguns desvios em relação à posição dos pés, né? E à distância, né, de cada porção. Um outro ponto seria a análise de perfil da postura ereta, em que a gente tem algumas referências. Se a gente olhar a primeira linhazinha, a linhazinha mais distante do corpo, a linha imaginária, ela está passando pela região do plano escapular e pela região das nádegas. O que esse alinhamento nos mostra é que essa região do plano escapular e das nádegas, eles estão praticamente no mesmo plano, na mesma linha vertical. Uma curvatura acentuada na região das nádegas pode estar associada a uma lordose acentuada. Uma curvatura acentuada na região torácica, próxima às escápulas, pode estar associada a uma cifose ou escoliose. Então, esse alinhamento ele pode já nos mostrar algumas características de desvios posturais. Uma outra característica também a gente pode ver pela distância entre a protuberância occipital no plano posterior do corpo, que é essa região da curvatura do pescoço, que ela tem uma distância aproximada de 2 a 3 centímetros da linha do plano escapular.
Uma referência que a gente tem é a segunda vértebra do pescoço, para avaliar essa curvatura da região do pescoço. E na região lombar, a gente também tem uma curvatura, que é uma curvatura natural, que é a da terceira vértebra da lombar. O alinhamento dessas duas curvaturas nos mostra que não há problemas posturais acentuados. É normal o corpo ele apresentar essa curvatura anatômica, mas a leve lordose ela está associada à curvatura normal da coluna vertebral. Mas se essa curvatura da região inferior, da região lombar, ela for mais acentuada, pode ser uma característica de lordose. A gente tem outra referência aí, que é uma outra linha, e ela é uma linha mais proximal, mais próximo, mais medial, mais próximo do centro do corpo. E ela é uma linha que vai da orelha até os pés. Quais são as referências anatômicas que a gente tem aqui? A primeira seria o centro da orelha, a linha vertical do tragus. A gente tem aqui como se fosse a bolinha, da orelha, na região central ali da orelha. Então, o ponto passa por lá, essa linha. Então, ela se alinha de lá até os maléolos, que fica nos pés, que é aquela proeminência que a gente tem nos pés, na parte lateral. Esses são os principais pontos para a análise do alinhamento da postura corporal normal de perfil. Agora a gente vai falar sobre elementos que a gente pode visualizar na avaliação da postura, seja por uma fotografia no plano de vista lateral, ou no plano de vista anterior, ou o plano de vista frontal. No plano de vista lateral, a gente pode estar observando a posição, os pés, a curvatura dos pés. Se o pé ele é plano ou cavo. Que característica seria essa? O pé plano é chamado de pé chato. Vamos dizer assim, o famoso termo que é utilizado é a pessoa ter o pé chato. E o pé cavo seria a curvatura normal dos pés. Também os joelhos, a gente tem duas características. Quando a gente olha a pessoa de perfil, ou seja, na vista lateral do plano sagital, a gente consegue observar se os joelhos da pessoa está hiperestendido ou se está semifletido. Uma outra característica é a do quadril, a anteroversão e a retroversão. A anteroversão ela está mais associada à lordose, é quando você tem uma curvatura mais acentuada para trás do quadril. A retroversão é quando a gente tem a curvatura do quadril mais acentuada para frente. Mas como é que a gente consegue observar isso? A gente consegue observar isso pelo alinhamento da borda superior da crista ilíaca. Se você colocar a mão na sua cintura e for apalpando com o polegar a região que está próxima do seu quadril, você vai observar, que na sua cintura pélvica a gente tem a crista ilíaca e a borda superior dela seria a referência anatômica que a gente tem na vista lateral do quadril. A coluna, ela pode ter uma cifose torácica ou uma lordose lombar, que pode ser visualizada na vista lateral. Os ombros, eles podem estar protraídos ou retraídos, tanto a cabeça quanto os ombros. O que seria protração? É prostado para frente, retração, empurrado para trás. Então, pensa na sua cabeça, o alinhamento normal ali de 2 a 3 centímetros, certo? A protração é você ter a cabeça para frente, inclinada para frente. E a retração é você ter a cabeça inclinada para trás, como se você tivesse assustado, tomado um susto. No próximo slide eu vou estar falando para vocês sobre outras referências para poder fazer a análise da postura na vista anterior. Numa observação da postura normal de frente, a gente tem como referência linhas imaginárias horizontalizadas. A primeira linha imaginária você estabelece entre as pupilas, entre os olhos. A segunda, na região das orelhas. A terceira, na cintura escapular, tendo como referência ali o acrômio. A próxima linha seria na linha dos mamilos. Depois, a região da cintura pélvica, que é a borda superior da crista ilíaca. E a simetria e alinhamento dos pés. Tudo isso a gente consegue observar a partir de uma análise do plano frontal. Na vista anterior,
O que a gente pode estar observando é nos pés, se o pé está supinado, ou seja, está posicionado para dentro, ou está pronado, posicionado para fora. O joelho, a gente tem a característica do joelho valgo ou do joelho varo. O joelho valgo é aquele que é encurvado para dentro. E o joelho varo é o que seria encurvado para fora. A gente tem algumas ilustrações de avaliação da postura a partir do slide 19. Mas uma característica do joelho valgo é quando os joelhos eles ficam quase colados um no outro. E o joelho varo, ele tem um afastamento tão acentuado que ele é afastado não só na região do joelho, como também as coxas, como se tivesse um espaço ali maior entre as coxas. São características que ajudam a gente a observar e fazer uma avaliação da postura. Um outro ponto é a patela. Na vista anterior, a gente consegue visualizar a anatomia, o formato da patela. E a gente consegue ver se ela está alinhada, ou seja, está para frente, ou se ela está levemente rodada. E aí ela pode estar rodada lateralmente ou medialmente. O que é uma patela rodada lateralmente? É quando a ponta dela está inclinada para fora. Quando é que está rodada medialmente? Quando a ponta dela está inclinada para dentro. Dependendo do fortalecimento da musculatura do joelho, a gente consegue observar a patela com maior exatidão, né? Algumas pessoas, às vezes por conta da gordura corporal, a gente não consegue identificar e teria que apalpar e não conseguiria visualizar pela fotografia. Mas se a pessoa tem a musculatura da coxa mais desenvolvida, a musculatura da perna mais desenvolvida, a gente consegue visualizar bem essa característica em relação à patela. Tanto a gente olha do lado direito como do lado esquerdo, porque pode acontecer da pessoa ter a patela alinhada do lado esquerdo do corpo e ter a patela rodada lateralmente do lado direito. O quadril, a mesma coisa, a gente observa se ele está alinhado ou se ele está elevado ou mais alto para o lado direito ou para o lado esquerdo. E a mesma coisa o ombro. Essa característica, né, do quadril mais alto para o lado direito ou esquerdo pode estar associada a uma escoliose, que seria uma curvatura em S na coluna vertebral. A cabeça também, ela pode estar alinhada ou inclinada, um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda, ou em rotação, ou seja, em vez da pessoa estar com a cabeça para frente, ela está um pouquinho para o lado. Então, você vê que o queixo não está para frente, o queixo está para o lado. E isso é o que a gente consegue ver sobre a rotação, levemente para a esquerda ou para a direita. Mas em relação à inclinação, é como se a gente estivesse abaixando a cabeça. É como se a orelha estivesse querendo se aproximar do ombro. Óbvio que essa é uma discreta inclinação, né? A inclinação de flexão, de inclinação lateral do pescoço, só quando a gente executa o movimento, a pessoa tem um desvio postural muito acentuado. Mas um desvio postural leve seria essa inclinação para o lado, que faz com que um lado as orelhas estejam mais próximas do ombro do que o outro. E a rotação a gente pode olhar pelo queixo, né? Do queixo estar alinhado para frente ou um pouco, né, rodado para a direita ou para a esquerda. Aqui no slide 19 a gente tem uma figura que a gente consegue observar o joelho valgo e o joelho varo, e também o alinhamento dos pés, o pé supinado, que é mais para dentro, ou o pé pronado, que é mais para fora. É importante você tentar visualizar esses movimentos executando. Enquanto eu estou falando para vocês as características, vocês podem depois voltar o áudio, ou então depois de fazerem as fotografias de vocês podem analisar suas fotos ouvindo o áudio e tentando identificar essas características nas suas fotografias. Na vista posterior, a gente pode fazer uma análise do pé, se ele está alinhado, se ele está pronado ou supinado, que é a mesma característica da vista anterior. A gente também consegue observar o joelho, né? Se ele está valgo ou varo, tanto na vista anterior quanto posterior.
Por exemplo, se você observou na vista anterior, mas ainda teve dúvidas, você pode visualizar na vista posterior para confirmação. Uma característica que a gente avalia na vista posterior e não avalia na vista anterior é a coluna. Na vista posterior, a gente pode observar se a coluna está alinhada normal, retinha, porque a curvatura da coluna, a curvatura normal da coluna, ela é observada no plano sagital, quando a gente está de perfil. Quando a gente está no plano frontal, de costas, era para a coluna estar com todas as vértebras retinhas. Se você tem uma curvatura nessa região, é um desvio postural, que pode ser uma escoliose em C, que é quando essa curvatura faz um formato de C, para a direita ou para a esquerda, ou em S, quando ela faz uma curvatura mais acentuada em cima e depois uma outra curvatura mais acentuada embaixo. Então, essa é uma característica que a gente consegue visualizar somente no plano posterior. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as alterações na postura padrão. Uma postura padrão normal, ela tem a função de dar menos esforço para o músculo se manter ereto. Quando a gente mantém uma postura ereta adequada, a gente não está gerando sobrecarga para a nossa musculatura. Ela busca ser uma postura eficiente. Mas as alterações na postura padrão, elas podem mecanicamente gerar determinadas forças, sobrecargas. Seja sobrecarga, forças internas de ação dos músculos ou externas sobre o efeito da gravidade e alguns vícios posturais. Aqui no slide 23, a gente consegue observar algumas ações musculares na postura corporal, Seja pela curvatura mais acentuada da região lombar, como a gente pode ver mais à esquerda, a primeira figura da esquerda para a direita, a gente consegue observar ali uma curvatura mais acentuada na região lombar. E aí o oposto a gente observa no slide seguinte, A gente já não observa a curvatura normal da região lombar, mas observa uma curvatura mais acima, na região torácica. E essa curvatura torácica ela também fica mais acentuada aqui na figura 3, que seria a imagem de um homem um pouco mais alto. Que outra característica a gente consegue observar também nessa figura 3? Vocês observam que o joelho dele está semifletido, não está assim completamente alinhado, ele está inclinado um pouco para frente, E o quadril dele, ele está em protração ou retração? Vocês lembram do termo protração e retração do quadril? O quadril, qual seria a postura do quadril protraído ou retraído? Protração seria o quadril inclinado para trás, retração, o quadril inclinado para frente. Nessa figura 3 aqui, não parece que o quadril dele está um pouco inclinado para frente? Que a região glútea dele não está fazendo um alinhamento em que o alinhamento do plano escapular com as nádegas, que está muito inclinado para frente o quadril dele. Então, isso seria o quê? Uma retração. Uma outra característica seria a protração. A gente consegue ver ali um homem na sequência, um homem com a proeminência abdominal mais acentuada, e aí pode estar gerando uma supercompensação na região lombar, que aí vai gerar muitas dores na região lombar. E a proeminência glútea pode ficar um pouco mais acentuada, mas se a gente for observar a curvatura da coluna dele, existe uma curvatura muito acentuada na região lombar, que pode ser ocasionada até por essa proeminência glútea. E no último slide, a gente tem ali a imagem de uma pessoa que tem uma curvatura muito acentuada na região superior, que pode ser uma cifose, Então, essas ações da musculatura, elas são compensatórias. A postura ereta, normal, ela busca evitar essa sobrecarga para os músculos. Mas alguns vícios posturais podem gerar essa ação muscular de compensação, E sobrecarga para a sustentação da postura ereta. Aqui a gente tem um outro exemplo que pode falar sobre o alinhamento do quadril,
À esquerda, a gente vê um alinhamento do quadril reto. Aí, na sequência, a gente já vê um quadril mais inclinado para trás, que seria protraído. E, na sequência, a gente vê um quadril mais inclinado para frente, né? A alinhatura da pelvis. Como é que a gente sabe qual é a vista anterior e posterior da coluna aqui? Aonde tem as vértebras, né? O processo espinhoso das vértebras é a região posterior. E aonde tem o corpo da vértebra é a região anterior. A primeira figura é um alinhamento normal. A segunda figura, você está inclinando, né? Está fazendo uma curvatura acentuada na região lombar. E na terceira figura, você praticamente anulou a curvatura normal da região lombar. Você está levando o seu quadril para frente, fazendo uma retração. Esses são alguns elementos que podem nos ajudar a avaliar a postura. Mas problemas posturais, eles podem ser avaliados por fotografia, pode ser avaliado por outros instrumentos de medida, como o escoliômetro ou a radiografia, e outros exames de topografia de tronco. Então, existem várias formas de avaliação da postura corporal. A mais acessível seria a fotografia. Agora, a fisioterapia e a área médica utilizam muito a radiografia para avaliar a curvatura da coluna. Uma sugestão que eu vou dar para vocês é baixar esse aplicativo, né? Um aplicativo de avaliação da postura corporal por meio de fotografia. Você vai perceber quando você baixar o aplicativo que você vai poder tirar uma foto sua no plano frontal, que seria de frente, e uma foto sua de lado. E ele vai te ajudar a identificar os pontos anatômicos que você precisa demarcar. E a partir da identificação desses pontos anatômicos, ele consegue fazer um relatório de análise da sua postura.